I know you're tired, Eu sei que você está but can cansado, we stand up and give God some praise? mas será que nós não podemos Can levantar we e just louvar a praise Him Deus? because He's worthy? Será que nós não podemos Can we louvar a praise Him Deus because porque He's Ele é good? digno, Ele é bom? Can we praise Him because He saved us? Que nós podemos Can louvar we a Deus praise Him porque because Ele He nos died on the salvou, cross? Ele morreu por Can we nós na say cruz. hallelujah? Aleluia! Can we say thank you, Jesus? Vamos dizer obrigado, Senhor. Worthy is the Lamb that was slain. Digno é o Cordeiro que foi morto por nós. You ought to praise Him because you know you should be in hell. Você deve louvar a Deus porque você You ought to sabia que praise Him deveria because you estar no know inferno. you should be in hell. Você sabe que devia estar no inferno. But because of Jesus, Mas por causa de Jesus, we get to worship nós podemos adorá-lo in a tent aqui nessa tenda, with expensive cameras com câmeras muito caras. and gluten-free cookies. E também comer um pouco de cookies de graça ali atrás. Please be seated. Let's get into this word. Agora vamos sentar e vamos para a palavra de Deus. Amen and amen. Amém e amém. We have eaten well in God's word today. Nós temos nos alimentado bem na palavra de Deus hoje. And we're just going to add one little appetizer to the meal. E agora nós vamos somar apenas um aperitivo para essa refeição toda. In Dr. Merita's book, Love Your Church, No livro do Dr. Merida, Ame Sua Igreja, I've been tasked to now talk about witnessing. eu também tive o desafio de falar sobre testemunhar. I'm going to find my footing in Acts chapter 8. E eu vou encontrar o meu fundamento aqui em Atos capítulo 8. So, Sasha, you're just going to read it. Almost have to take a praise break right there. You just read it in Portuguese. Okay. I don't need to read it. I'm going to wait for you. Okay. Nós vamos ler o texto de Atos capítulo 8, 26 to 40. You read it. Okay. Just Versículos 26 a 40. Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. E diz assim o texto da palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha das etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja o batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandando parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amen. Amém. This is God's word. Essa é a palavra de Deus. The story at the end of Acts 8 here, Essa história que termina em Atos capítulo 8 aqui, it's not just about evangelism, não é só sobre evangelismo, but it teaches us how true conversion happens. mas também nos ensina como uma verdadeira conversão acontece. Today we'll be looking at a story about an evangelist Hoje nós vamos ver uma história sobre um evangelista and a eunuch. e um eunuco.
and what this story has to do with you and me from over 2,000 years, from over 2,000 years now later. E o que essa história tem a ver comigo e com você 2.000 anos depois. Let me walk out the narrative. Então deixa eu andar com você nessa narrativa. So God, by His Spirit, Então Deus, em seu Espírito, sends Philip to go witness to an Ethiopian eunuch. Deus em seu Espírito enviou Filipe para testemunhar a um eunuco etíope. The eunuch believes the gospel and is baptized. O eunuco, ele crê no evangelho e ele então é batizado. It's a significant event because many scholars Este é um evento significativo porque muitos acadêmicos estudiosos, will agree that this is the first Gentile convert. porque eles creem que esse é o primeiro convertido gentil. And they believe it sparked an explosion of Christianity into Africa. E que ele é justamente a ponte para um evangelismo explosivo na direção da África. Which in Matthew 28, we would consider then the ends of the earth. Que em Mateus capítulo 28 nós entendemos ser os confins da terra. This single Ethiopian story is a part of a larger story. E esse episódio da conversão do etíope é parte de uma história ainda maior. A larger story of the gospel going to the ends of the earth. É a história do evangelho indo para os confins da terra. Prior to his ascension, Jesus instructed his disciples Antes da sua ascensão aos céus, Jesus Cristo instruiu seus discípulos to be witnesses in Jerusalem, para serem testemunhas em Jerusalém, Judea, Judeia, Samaria, Samaria and to the ends of the earth. e até os confins da terra. The book of Acts chapter 1 verse 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Before the events recorded in chapter 8, E antes dos eventos registrados para nós em Atos capítulo 8, the disciples had been successful as witnesses in Jerusalem, os discípulos foram bem-sucedidos como testemunhas em Jerusalém, but they had not ventured far from the city. mas eles não se aventuraram para fora da cidade. However, the situation changed. Agora a situação mudou. Stephen is murdered. Estevão foi martirizado. His murder sparked violent persecution against the church. O seu homicídio despertou uma perseguição violenta contra a igreja. Saul of Tarshish rises up Saulo de Tarsus, ele se levanta to lead a violent, murdering, church slaughtering in Jerusalem. para fazer um motim homicida contra a igreja de Jerusalém. It forced many believers to abandon their homes in Jerusalem. E isso forçou que muitos crentes abandonassem os seus lares em Jerusalém. And to scatter to other parts of Israel. E eles se espalharam então em outras partes de Israel. Primarily Judea and Samaria. De forma primordial então em Judeia e Samaria. Wherever the believers went, E onde quer que fossem, they shared the good news of Jesus. eles compartilhavam, pregavam as boas novas de Jesus. So our text for today reveals that God was going to use a believer named Philip Então nosso texto de hoje fala que Deus iria usar um crente chamado Filipe, to make good on his promise que iria fazer sim, de acordo com a sua promessa, in Matthew 28 em Mateus capítulo and Acts 28, 1:8 em Atos 1:8, to get the gospel to the ends of the earth para levar o evangelho até os confins da terra, through the witnessing or sharing of the gospel. para através do testemunho ou compartilhar o pregado evangelho. And the providential will of God is E na vontade providencial de Deus, is going to put Philip vai colocar Filipe on a collision course with an African from Ethiopia num ponto de colisão e de encontro com um africano etíope who needed to hear the gospel. que precisava ouvir o evangelho. So in this text today, I'm going to show you 3 ideas. Então no texto de hoje eu vou mostrar para você 3 ideias. First one is Philip is sent. A primeira delas é que Filipe é enviado. Second one is Philip shares the gospel. A segunda ideia é que Filipe compartilha o evangelho. And the third idea is the Ethiopian is saved. E a terceira ideia é que o etíope ele é salvo. Let's jump in. Philip sent.
Então vamos entrar aqui no texto. Filipe é enviado. Remember this, God sends believers to reach people with the gospel. Então lembre-se disso. Deus envia crentes em Cristo para alcançar pessoas com o evangelho. See, Philip was called by the angel of the Lord to go to the Ethiopian official. Então Filipe, ele é chamado pelo anjo do Senhor para ir até o eunuco etíope. The text says on a desert road, Então o texto diz que é numa estrada deserta, headed south. que vai em direção ao sul. The place he is from, Ethiopia, is not the same as what we understand Ethiopia to be. O lugar da onde o etíope vem não é exatamente o mesmo lugar de que hoje nós conhecemos como Etiópia. It's more south of Egypt, É mais ao sul do Egito. more modern day Sudan. Talvez o que seja nos dias de hoje o Sudão. So I want to make clear though, to listen to the call of God then was dangerous. Então eu quero deixar claro aqui que escutar o chamado de Deus naquela ocasião era perigoso, Especially on a desert road, especialmente numa estrada deserta, which would have been less traveled que provavelmente tinha menos frequência, menos viajada, and open for thieves, e ela estava aberta e vulnerável a ladrões robbers and killers. e até mesmo assassinos. No Ubers, Não tinha Uber, no taxi, não tinha táxi, no police, não tinha polícia, just the gospel and death. apenas o evangelho e morte. No, the angel only tells Philip to go. Então o anjo do Senhor apenas diz para Filipe para ir. No particular reason or purpose yet. Não tinha nenhum propósito ou razão específica ainda. Philip obeys and heads down the road. E Filipe, ele obedece e ele segue nessa estrada. You have to wonder, what was Philip thinking? E aí você fica pensando, o que será que Filipe está pensando? Am I going to die? Será que eu vou morrer? Or is God crazy? Será que Deus enlouqueceu? Or am I going to experience violence? Será que eu vou experimentar violência? Crazy. Loucura, loucura, loucura. Maybe this wasn't the first time this happened to Philip. E talvez essa não seja a primeira vez que aconteceu algo assim com Filipe. Because Philip went to the chariot and just rolled with it. Porque Filipe foi simplesmente junto com a carruagem e seguiu a carruagem. I love Philip's obedience here. E eu amo a obediência de Filipe aqui. I love his sensitivity to God's Spirit and sending. E eu amo a sua sensibilidade para o Espírito de Deus e o envio do Senhor. Please capture the meticulous nature and reality of God in this story. Agora preste atenção nos detalhes meticulosos aqui de Deus nessa narrativa. See, the character in this story is not incidental. Que o personagem envolvido nessa história não é acidental, não é algo trivial. Let's walk it out. He's an Ethiopian. Vamos pensar aqui, ele é um etíope. Someone considered a foreigner. É alguém conhecido ou considerado como um estrangeiro. This is Philip, Aqui está Filipe, known as an evangelist, conhecido como um evangelista, a deacon at the church. um diácono na igreja. He had just experienced the murder of his friend and fellow evangelist. Ele simplesmente experimentou recentemente o martírio, o assassinato do seu amigo e companheiro de evangelismo, Estevão. As Stephen, amen. And the time would have been a time for evangelists to fear for their lives. E esse é um tempo, então, de um evangelismo que causa temor pelas suas próprias vidas. Yet God still connects Philip to the Ethiopian. E ainda assim, Deus liga Filipe com esse etíope. Can I say this? God ain't scared of violence. Agora deixa eu dizer o seguinte, Deus não está assustado, amedrontado com a violência. The cross had eternal violence. A cruz tinha uma violência eterna. Sin is violent. O pecado é violento. And yet Jesus still goes to the cross unafraid. E ainda assim Jesus Cristo vai para a cruz sem medo. So when God sends you to share the gospel with a regular human, então quando Deus manda você compartilhar o evangelho com um ser humano comum, don't be no chump, just follow God. não seja um medroso, paralisado, apenas obedeça a Deus. This Ethiopian was a high official. E esse etíope era um alto escalão, um oficial importante.
He was a high official in the Ethiopian Empire. Ele era um oficial importante no Império Etíope. He was the Ministry of Treasury Ele era o tesoureiro and a eunuch. e também o eunuco. We realize he's a very religious man. E nós percebemos de que ele é um homem muito religioso aqui. He had traveled a great distance to worship God. Ele viajou uma grande distância para adorar a Deus. And a non-high official, Philip, E alguém que não é um oficial de alto escalão, chamado Filipe, is sent to show him and share with him the good news of Jesus. é enviado ao etíope para compartilhar com ele as boas novas de Jesus. In other words, this Ethiopian was a person Em outras palavras, esse etíope era uma pessoa that no Jewish person during this time would have approached, que nenhum judeu em seu tempo iria se aproximar dele, let alone share the gospel with him. quanto menos compartilhar o evangelho. The Spirit tells Philip to go to the chariot E o Espírito diz então para Filipe de ir até a carruagem and stay near it. e estar perto dela. I like that. Eu gosto disso. See, the Spirit of God is all about the business of conversion. Que o Espírito de Deus está sempre envolvido nesse negócio de conversão. The Spirit is at work on believers so that they might follow and obey God. E de que o Espírito está trabalhando nos crentes em Cristo Jesus para que eles sigam a Deus. To send them to some folk who God wants to reach. Que envia para algumas pessoas que Deus quer alcançar. And see, God sends His people to God-fearers, Então Deus envia o seu povo para pessoas que temem a Deus, God-doubters, pessoas que duvidam de Deus and God-haters. e pessoas que odeiam a Deus. We still go E ainda assim nós vamos with the same gospel com o mesmo over and evangelho. over again. De novo, de novo, de novo. Rejection after rejection. Rejeição You após get back up and rejeição. you go again. E você de novo se And you arruma go e back vai de again. novo e volta. Good, bad, or ugly. We must obey the Holy Ghost Bem ou mal, nós precisamos obedecer o Espírito Santo. as we're on mission to the lost. E a nossa missão é para os perdidos. And it must be with urgency, E precisa ser com urgência, aggressiveness, com agressividade and an alignment with the Holy Ghost. e com alinhamento com a vontade do Espírito Santo. Like y'all do at them soccer games in Brazil. Como todos vocês fazem aqui nos seus jogos de futebol no Brasil. Flamingos or Corinthians. Flamengo ou Corinthians? So let's follow the Spirit into His rich mission field. Então vamos seguir o Espírito no seu campo missionário. Here in Rio and beyond to the ends of the earth. Aqui no Rio e também nos confins da terra. Second point. Segundo ponto. Now Philip shares the gospel. Agora o Filipe, ele compartilha o evangelho. You can read that. Yeah, read that. Read that 30. Vamos ler o versículo 30. You Just can 30. read 30 now. Versículo 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Oh, you can, bro. Ok. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Amen. Amém. So Philip obediently runs towards the chariot. Então Filipe, ele corre de forma obediente em direção à carruagem. And here's the man reading from the book Isaiah. E ele escuta então esse homem lendo a partir do livro de Isaías. This high official Esse funcionário, esse oficial de alto escalão, offers an invitation for Philip to get into the first class chariot. dá um convite a Filipe para que ele se junte a ele nessa carruagem de primeira classe. This would have been equivalent to get invited into the limo of your favorite and most rich soccer player.
E isso seria o equivalente a ser convidado para entrar numa limusine do seu jogador de futebol favorito. I'm sorry, football. Me desculpe aqui, o futebol. This would have been a great honor for Philip. E isso foi uma grande honra para Filipe. Notice he is already reading Isaiah 53. Agora note que ele já está lendo aqui Isaías capítulo 53. So what does Philip do to witness to this African? Então o que Filipe faz para testemunhar a esse africano? He takes an Old Testament text Ele pega então um texto do Antigo Testamento that the Ethiopian is already reading e que o etíope já está lendo, and he makes a beeline for Jesus. e ele faz então um ponto para Jesus Cristo. And he talks about the cross, E ele fala então da cruz de Jesus. the burial. Ele fala então do sepultamento de And the Jesus resurrection. e da ressurreição. He was preaching up in that chariot. Ele estava pregando nessa carruagem. Look what he was reading. Agora preste atenção que ele está lendo. All like sheep have gone astray, Todas as ovelhas se desviaram. and he was despised and rejected of others. E ele foi desprezado pelos outros. A man of sorrows Ele era um homem de tristeza, and de muitas acquainted with dores. grief. Ele estava acostumado com a tristeza. How does Philip tackle this evangelism opportunity? E como que o Filipe então está se aproximando nessa oportunidade de evangelismo? Qual é a sua abordagem? The same way we must. É da mesma forma como eu e você devemos fazer. Philip shared the good news about Jesus Filipe então compartilha as boas novas de Jesus from the Bible, a partir da Bíblia, not just from your testimony. não simplesmente do seu testemunho. He met the Ethiopian where he was. Ele encontra o etíope onde o etíope está. He got thrown in alley-oop by God. Ele então entra e faz essa ponte que Deus faz para ele. And Philip proceeded to dunk. E ele faz simplesmente o cruzamento. Deus faz o cruzamento e Filipe faz o gol. And what a dunk. E que gol! What did he share? O que ele compartilha? It was the suffering servant passage. Ele compartilha a passagem do servo sofredor. He was tying Jesus to the violence that was inflicted on him by God. Ele está ligando Jesus Cristo com a violência que foi dada, permitida, afligida pelo próprio Deus nele. For others. Por outros, em favor de outros. Because this suffering servant would be sinless. Porque esse servo sofredor seria sem pecado. This suffering servant was victimized by the sins of all humans, past, present, and future. Porque esse servo sofredor foi vitimizado pelos pecados de todos os seres humanos no passado, presente e futuro. But this wasn't abuse. Mas isso não foi abuso. He was a volunteer. Ele era um voluntário. The text says, "No man takes my life." O texto diz que nenhum homem But I tira a lay sua it vida, down as a mas eu ransom. entrego a minha vida como resgate por eles. Aren't you glad Jesus laid down his life a ransom for our raggedy, nasty selves? Você não é grato a Deus porque Jesus Cristo entregou a sua vida em seu favor, você egoísta, desprezável e miserável. But look at verse 34. It says, the eunuch said to Philip, Agora olha o versículo 34, o eunuco disse a Filipe: I ask you, who is this prophet, who is the prophet saying this about? Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Himself or someone else? Fala de si mesmo ou de algum outro? Philip proceeded to tell him the good news about Jesus, Então Filipe explicou e começou a dar ele as boas novas de Jesus, beginning with scripture. começando pela Escritura. Now, in the ESV, Agora, na versão bíblica que nós estamos verse usando, 35 says, Philip proceeded to open his mouth. o versículo 35 diz que Filipe começou e ele abriu a sua boca, na versão que nós estamos usando aqui no inglês. See, sometimes evangelism is just opening up your mouth. Muitas vezes evangelismo é simplesmente você abrir a boca. Stop being silent. Não é ficar em silêncio. Stop being scared. Pare de ficar com medo. Stop being scattered in thought. Pare de ficar simplesmente divagando nos seus Stop- pensamentos. Stop struggling with rejection. Pare de ficar lutando com medo da Just rejeição. trust Jesus and open up your mouth. Simplesmente confie em Jesus Cristo e abra a sua boca. See, we need fitness to witness. Agora, perceba aqui que nós precisamos... Fitness by physical fitness. Yes, fitness. Okay. Nós precisamos estar em boa forma para testemunhar.
doesn't work with the Portuguese. Parece que não ficou legal em português, né? We lack energy Better, much better, yes. Nos falta energia to witness to people para testemunhar para as pessoas, because we so often forget porque com muita frequência nós esquecemos how nasty we was when somebody witnessed to us. quão desprezáveis nós éramos quando alguém testemunhou para nós. See, sometimes you just need to take a praise break. Às vezes você simplesmente precisa ter um Sometimes you need intervalo to para dance louvar a and Deus. remember that Jesus saved you from the pit of hell. Às vezes você precisa parar para dançar e celebrar o fato de que Deus lhe salvou do inferno. Sometimes you need to remember that you ain't worthy of nothing. Às vezes você precisa se lembrar de que você não é digno de nada. Sometimes you need to remember you should be in hell. Às vezes você precisa ser lembrado de que você tinha que estar no inferno. Half you dudes shouldn't have the pretty wives you got. E que metade de vocês nem merecem a bela esposa que vocês Been têm. lying and cheating, fornicating, pornography, De que você é mentiroso, fornicador, envolvido com pornografia. every kind of sin. Todo tipo de pecado. Sometimes we forget though Às vezes nós esquecemos that deles. Jesus showed up in your mess De que Jesus Cristo apareceu na sua miséria e na sua with bagunça. his message Com a sua mensagem. on mission Na missão. and made you brand new. E fez de você uma nova If criatura. anyone is in Christ, he is a new creation. Todos aqueles que estão em Cristo All Jesus things são are uma nova passed away. criatura. You ought to give him praise because you know Jesus had to save your dirty self and he didn't have to. His love is unconditional. E His você deveria dar his louvor a grace, Deus, porque agora você tem a Jesus Cristo e é uma nova criatura. his grace is powerful. E a sua graça é abundante. His salvation extends to the end of the earth. E a sua I can't graça even é talk abundante up in até os here. confins da terra. Y'all better give him some praise up here. I thought this was Brazil. E vocês devem dar louvor a Deus. Eu pensei que isso aqui era o Brasil. There you go. Where you at, Brazil? Where you at? Aí sim, cadê o Brasil? Cadê o Brasil? I thought they loved God up in here. Eu pensei que eles amavam a Deus aqui no Brasil. That's because they don't know English, that's right. They don't know what? English. Blame me then. I feel racial profile. Back to the text. Vamos voltar para o texto. Philip knows this. Filipe sabe o seguinte. He knows God's sovereignty Ele sabe da soberania de Deus. has specifically placed him O colocou de forma bem específica here at this moment, neste exato lugar e momento. in this chariot, Nessa carruagem, on this road, nessa estrada, to share this beautiful gospel para compartilhar esse lindo evangelho. with this Ethiopian eunuch. Para este etíope eunuco. Philip was not exactly sure if he would be converted, E Filipe não sabe, não tem certeza de que se ele vai ser um convertido ou não. yet he was obedient to share the gospel still. E ainda assim, ele foi obediente para compartilhar o evangelho. See, church, we have a lot of theological concepts. Então, igreja, nós temos muitos conceitos teológicos, Denominationalism, denominações. doctrinal differences. Nós temos nossas diferenças doutrinárias. But let me be clear. Mas deixa eu ser claro aqui. Baptist, Presbyterian, Você batista ou presbiteriano, Pentecostal, Charismatic, ou pentecostal ou carismático, Methodist or Lutheran, metodista ou luterano, Jesus is the gospel. Jesus é o evangelho. It's that simple. Isso é simples. I don't care if you speak in tongues or Portuguese. Eu não importo se você fala em línguas ou em português. You better do it in the name of Jesus. É melhor você fazer isso em nome de Jesus. And Philip shared the gospel E Filipe compartilha o evangelho with that Ethiopian. com esse etíope. Every chance you get to share the gospel to the lost, Cada chance e oportunidade que você tem de compartilhar o evangelho com o perdido, you have to do it. você precisa fazer. I had an example
Eu tenho um exemplo, tinha um exemplo. Sasha said that people in Rio never heard of Eminem. E eu tinha um exemplo, e o Sasha disse que as pessoas do Rio nunca ouviram falar do Eminem. You heard of him, right? You know the movie 8 Mile. You can say that. Okay. Você conhece, você ouviu o filme 8 Milhas? The song at the end was, you only get one chance. E a música no final é você apenas tem uma So chance. don't blow this opportunity. Então não desperdice essa oportunidade. Church, when you share the gospel, you may only get one chance. Então, igreja, quando você compartilha o evangelho, pode ser que você tenha apenas uma chance. People in the favelas are here today E as pessoas da favela podem ouvir hoje and dead tomorrow. e amanhã. We need that Eminem gospel. E nós precisamos então desse evangelho de uma chance apenas do Eminem. Amen. Amen. My last point. Meu último ponto aqui. For the record, I go the shortest in all of these hour preachers. E apenas para ficar registrado aqui de que eu vou ser o mais curto de todos esses pregadores que falaram 1 hora. Oh yeah, this one here was 2 hours. Assim, esse aqui foi 2 horas. I went to the bathroom 8 times. Eu fui pro banheiro 8 vezes. Them Presbyterians. São presbiterianos, tá vendo? Bishop! My last point. Meu último ponto aqui. The Ethiopian is saved. O etíope é salvo. So upon Philip sharing Jesus with him, Então, diante da realidade de que Filipe está compartilhando Jesus com ele, he received Christ as Savior. ele recebe Jesus Cristo Salvador. And the text says, as they were traveling down the road, E o texto diz que conforme eles estavam viajando na estrada, they came to some water. eles encontraram então água. The eunuch said, Então o eunuco disse, look, there's water. ele, olha, aqui tem água. What would keep me from being baptized? O que me impede de ser batizado? And the Presbyterian said, we have a bottled water. No, they didn't say. E os presbiterianos disseram, então, ó, tem uma garrafinha de água ali. I'm sorry. Foi mal. That was a 2. So he ordered the chariot to stop. Então ele ordena para que a carruagem pare, And both Philip and the eunuch went down into the water, e tanto o eunuco quanto Filipe, eles vão até a água, and he baptized them. e ele é batizado. This man was converted, Esse homem foi então convertido, transformed by the power of the gospel. transformado pelo poder do evangelho. God in his sovereignty had prepared both the Ethiopian and the evangelist. Deus, em sua soberania, havia preparado tanto o etíope quanto o evangelista para este momento. The Ethiopian man had found in Jesus O homem etíope encontrou em Jesus Cristo what he had not found in Jerusalem. aquilo que ele não encontrou em Jerusalém. He found life in Christ. Ele encontrou vida em Cristo. You can look everywhere, high and low, Você pode encontrar em qualquer lugar, but there's only life in Jesus. mas apenas existe vida em Jesus. You can try anything from drugs to sex, Você pode procurar qualquer coisa, experimentar qualquer coisa, de drogas a sexo, but there's only true life in mas Jesus. existe apenas verdadeira vida em They'll Jesus. satisfy a little while, Elas podem satisfazer por um pequeno espaço de tempo, but you'll never see the shores of heaven. mas você nunca vai ver o céu. Look at God's divine providential hand. Agora, olha aqui a mão da providência de Deus. Please see the meticulous reality of how God works here. Olhe o plano detalhado de como Deus trabalha aqui. This Ethiopian has providentially been educated and he knows how to read.
Esse etíope, na providência de Deus, ele foi bem educado, ensinado, e ele sabe ler. Because of the great distance, his position allowed him to travel to Jerusalem. E por causa da sua posição e distância, ele foi então viajar até Jerusalém. Scrolls, but Bible scrolls were expensive, but he made enough money to be able to afford a scroll. Esses rolos, esses papiros bíblicos eram muito caros, mas ele tinha dinheiro suficiente para adquiri-los, comprá-los. And then, this oxymoronic word I'll use, he had this providential disappointment. Mas aí ele teve então daquilo que eu quero chamar aqui de um desapontamento providencial de Deus, uma decepção divina. He went to Jerusalem and was disappointed, Ele foi para Jerusalém e ele ficou decepcionado. which forced him to run into Philip, where he met Jesus. E o que forçou para que ele fosse até Filipe e então encontrasse Jesus. See, Jesus has a way of hunting you down even where you're not in place. E Jesus Cristo tem uma forma de caçar você, buscar você, mesmo quando você não esteja no lugar para encontrá-lo. Some of you are in a place where God wasn't, Alguns de vocês estavam num lugar onde Deus não estava. and God showed up providentially to save you. E na providência de Deus, Ele apareceu para salvá-lo. I'm so glad God goes to the dirty places. E eu sou tão contente, grato a Deus, de que Ele vai para lugares sujos e inóspitos. I'm so glad He's not scared of drunkards and weed heads. E eu estou tão grato a Deus de que Ele não tem medo de beberrões ou viciados em drogas. He's in places where sinners are, Ele está em lugares onde está também o pecado. and He's not scared to go in any place to save His child. E Ele não tem medo de ir a lugar nenhum para salvar o seu filho. No obstacle can place a person beyond God's saving. Não existe obstáculo que uma pessoa possa criar onde Deus não possa encontrá-lo e salvá-lo. God, the Spirit, brings all the essential elements together Então Deus, em sua providência, coloca todos os elementos essenciais juntos to bring this man and you to Christ. para trazer esse homem e você a Cristo Jesus. What Luke is making sure you see is Philip's divine Holy Ghost guidance. De que Lucas, o que ele quer que você enxergue aqui é que o Espírito Santo é esse guia santo para Filipe. See, witnessing the gospel isn't all about the swaggadociousness of your argument. Então, compartilhar o Evangelho não é simplesmente quão complexo, belo e bem arranjado são seus argumentos. It's about the ghost at work. É simplesmente o Espírito Santo trabalhando In you, em você and then in them. e aí neles. It's in you first, É em você primeiro then in them. e aí neles. The same gospel they need, O mesmo Evangelho que eles it's the precisam same gospel you need. é o mesmo Evangelho que você The precisa. same Holy Ghost working on them O mesmo Espírito Santo que trabalha is the neles same Holy Ghost that needs to work on us. é o mesmo Espírito Santo que precisa trabalhar em nós. And God's work brought this sinner to life. E o trabalho, a obra de Deus trouxe esse pecador à vida. I'll end with this. Eu vou terminar com o seguinte. I have 3 sons, Eu tenho 3 filhos, 35, 35, 27, 27 26. e 26. All married. Todos casados, They all owe me money. todos me devem dinheiro. I got one asking me on Cash App for money now. Um agora acabou de me pedir dinheiro. Well, my youngest was my hardest worker. Quando o meu filho mais jovem, o que give you work, give you more work. He would work hard. Ok. Quando ele trabalhava bastante. So in my house, we had a long staircase, like the bishop's staircase, real steep. Na minha casa nós temos degraus que são bem íngremes. So we had to carry some furniture up, and he always wanted to help me. Okay. Nós tínhamos que carregar alguns móveis para cima e ele sempre queria me ajudar. So I would say, okay.
Então eu diria para ele, ok, vamos So lá. I would lift the furniture. Então eu levantava o móvel. My son, 3 years old, would touch the furniture. Então meu filho de 2, 3 anos iria I tocar carry o it all the móvel. way up the steps. E eu então iria carregar todo o móvel. We'd get to the top. I put it down. E eu colocava aqui embaixo. He would say, "Whoo," E ele ia simplesmente dizer, puxa, foi bastante agora. and then he would say, E aí ele ia dizer, agora "He wants money." a minha parte. Ele quer dinheiro. See, can I tell you, salvation for us is Jesus doing all the heavy lifting. Então eu quero dizer para você que salvação para nós é Jesus fazendo todo este levantamento pesado And we get all the benefit. e nós temos todos os benefícios. That's salvation. Isso é salvação. In evangelism, God's done the heavy lifting of you. Então no evangelismo, Deus levantou o fardo pesado de você. So that the unbeliever gets the benefit of salvation. Então o descrente, o incrédulo ganha o benefício da salvação. I gotta finish. Eu preciso terminar aqui. I'm hungry. Eu estou com fome. I ate a salad. Eu comi uma saladinha agora há pouco. This section of Isaiah, Então essa sessão aqui de Isaías, from this passage, dessa passagem, is prefiguring the expansion of the church. ela está prefigurando a expansão da igreja. The original Jewish followers of Jesus. Então os judeus originais, seguidores de Jesus, To the rest of the world. para o restante do mundo. And he is sharing with this non-Jewish God-fearer. Então ele está compartilhando com aquele que não é judeu, mas teme a Deus. And when he gets back to Africa, E quando ele volta então para a África, this is God que é Deus, using Philip usando Filipe to fulfill the Great Commission. para cumprir a grande comissão. See, this is God using his church, Então é Deus usando aqui a sua igreja, getting the gospel to the ends of the earth levando o evangelho para os confins da terra, with a non-Jewish Ethiopian. com um etíope que não é judeu. Can I tell you, regardless of nationality, Então eu vou dizer para você que, independente da nacionalidade, race, raça, status, or geography, status social ou geografia, Philip shows us here that the gospel transcends all these barriers. Filipe nos mostra aqui que o evangelho transcende todas essas barreiras. Let me show you Isaiah 53. Então deixa eu mostrar para você aqui Isaías capítulo 3 to 53 ou 56. 56, 3 through 5. Versículos 56, versículos 3 a 5. You read Isaías. straight. Isaías 56, 3 a 5. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Yeah. See, look at this text. Agora presta atenção nesse texto. So this African, Esse africano, he's a foreigner ele é um estrangeiro and a eunuch. e um eunuco. From this text, Desse texto aqui, and this man qualifies for both. e esse homem então, ele se qualifica para ambos. He's a treasurer from the kingdom of Cush. Ele é um tesoureiro do reino de Cush. And now salvation to the ends of the earth is a reality. E agora a salvação até os confins da terra é uma realidade. That day in that chariot, E aquele senhor naquela carruagem, prophecy was fulfilled. naquele dia, naquela carruagem, a profecia foi cumprida. But so what am I saying? Então o que eu estou dizendo? God providentially puts us in collision courses with unbelievers. Deus providencialmente nos coloca em ponto de colisão e de encontro com incrédulos. So when you run up on a mean, angry person,
Então, quando você encontra uma pessoa maldosa, irada, that hates God, que odeia a Deus, that's not an obstacle. isso não é um obstáculo, It's an opportunity. é uma oportunidade. You have to see it as an opportunity. Você precisa ver como uma oportunidade. You can't save nobody. Você não pode salvar ninguém. But that Holy Ghost working all up in you like that Brazilian meat. Mas o Espírito Santo trabalhando em você como Brazilian meat. Steak. Ok. Carne. Yes. Então o Espírito Santo trabalhando em você como esse churrasco brasileiro. Let it be divine collisions. Que aconteçam então essas colisões divinas. With sin Pecado and grace. e graça. Grace always wins. E a graça sempre vence. Let's pray. Vamos orar. Vai pray? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque a graça sempre vence. Não importa, ó Deus, onde as pessoas estejam, como elas estão, como elas se apresentam, o que elas fazem, a tua graça sempre vence. Que essa palavra fique impressa em nossos corações e que o Senhor lidere a cada um de nós e cada uma das igrejas aqui representadas a avançar na proclamação do Evangelho, Evangelho que nos alcançou e continuará alcançando os seus filhos. Que ódio, que ameaças não sejam obstáculos, mas oportunidades onde veremos a tua graça que transforma. No nome de Jesus, amém. I love you. I love you. Eu amo vocês.